Amigos, mais um vídeo. Agora vamos para o artigo 15 ainda das normas da corregedoria. Esse artigo é um pouco maior, portanto eu vou dividi-lo em alguns pedaços aqui, sempre para que a gente possa estudar com calma. Não adianta estudar com pressa, não adianta você querer atropelar, querer passar o carro na frente dos bois. Já falei para você, se você entender interessante, faça aí a assinatura do YouTube Premium, que você paga aí R$ 20 por mês, pelo menos pelo período em que você estiver no concurso, quando abrir o edital, até a data da sua prova, faça a assinatura do YouTube Premium, para que você depois consiga baixar esses vídeos e ouvir esses vídeos em vários lugares. Já dei essa recomendação lá no primeiro vídeo. Não estou ganhando nada para isso, mas acho muito importante você fazer isso, porque você vai ganhar muito tempo no seu estudo. Vamos lá. Na subseção 2, nós temos aqui das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Se eu tivesse que apostar de tudo que a gente viu até agora, desde o primeiro vídeo, este artigo, naquilo que vamos ler agora, tem uma cara muito grande de concurso. Me parece que tem uma tendência grande de que isso seja perguntado. Vamos lá. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos a pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital. Então vamos lá. Nós temos aqui três formas de você apurar as condutas do servidor. Apurações preliminares é uma, sindicâncias é outra e processos administrativos relativos ao pessoal das serventias é outro. Tá? Então o que você faz quando você está estudando? Quebra sempre o artigo para você entender da melhor forma. Então esses processos todos, apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos relacionados ao pessoal que trabalha ali, você que vai passar no concurso, esses processos que vão apurar as suas condutas vão tramitar, vão correr no formato digital. Então, tudo de modo digital. Tá? Então, essa é a primeira informação. Serão instaurados pelos juízes corregedores permanentes. Então, quem instaura esses processos? Instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes. Aqui, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores. Aí tem toda essa informação de que trata o artigo tal, provimento número tal, 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 tal. Ó, na moral, isso aqui você para concurso não precisa nem saber, tá? Não precisa, não vai perguntar aqui se vai ser o artigo 1º ou 2º. Então, sabe o que você faz quando você estiver estudando? Passa aí um risco, esquece isso, tá? Para concurso isso não tem importância nenhuma. Você precisa saber o que é que vai acontecer. Então vamos lá, de novo. Apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos, primeiro, vão tramitar no formato digital. Essa é uma informação importante para você. Outra coisa, vão ser instaurados e processados pelos juízes corregedores a que, na atualidade do procedimento, durante o procedimento, estiverem subordinados os servidores. O que isso significa? Posso te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo. Se eu sou escrevente da primeira vara civil de Santos, eu devo ser processado pelo juiz corregedor vinculado à primeira vara civil de Santos. Tá? É só isso que o artigo quer dizer. Toda essa enrolação aqui, ele quer dizer só isso. Ó. Se você trabalha na primeira vara civil de Santos, quando você for ser processado, tomara que não seja, mas caso seja processado, você precisa ser processado diante daquele juiz a que você se vincula. Então, se você trabalha na primeira vara civil de Santos, o seu corregedor permanente é o juiz titular da vara de Santos. Portanto, você vai ser processado administrativamente vinculado pelo juiz da primeira vara de Santos. É através dele que vai ser dada uma decisão administrativa contra você. Tá? Então, isso aqui tudo, se a gente pudesse dizer, são procedimentos internos para apurar as condutas dos servidores. Então, isso aqui é o exemplo que eu te dei. Agora, a lei ela é sempre muito didática. As normas da corregedoria também buscam ser didáticas. Então, olha só, aqui ele falou de 3 dos expedientes que podem ser instaurados. Então, apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Todos esses 3 expedientes correm no formato digital, são instaurados e processados pelo juiz corregedor permanente a que o servidor estiver subordinado, então eu até dei o exemplo aqui,
Se você é um servidor da primeira vara civil de Santos, você vai ser processado e o processo será conduzido administrativamente pelo juiz corregedor vinculado à primeira vara civil de Santos, e aí ele traz as definições, porque aqui em cima ele não disse o que é a infração preliminar, ele não disse o que é a sindicância, ele não disse o que é o processo administrativo. Então veja só, agora a lei aqui, a norma da corregedoria, vai didaticamente dizer o que é. Então olha só, devendo ser, vamos só continuar aqui, ó, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Agora ele vai dar os 3 procedimentos. O primeiro deles, apuração preliminar. O que é? Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Então vamos lá, com muito cuidado aqui, com muita tranquilidade. Olha só, eu faço uma apuração preliminar quando não estiver suficientemente caracterizada a infração ou a autoria. Então pensa o seguinte, o juiz recebeu uma informação, uma ligação anônima, dizendo que um escrevente estaria recebendo algum dinheiro por fora para retardar um processo. Mas veja, não há aqui indicação de qual seria esse escrevente. Não sabe-se, portanto, quem é o autor. Se não se sabe quem é o autor da irregularidade, o juiz pode instaurar a apuração preliminar. Tá? Então essa é a primeira informação bem relevante. Vou até colocar aqui para baixo. Ó. Então o que é a apuração preliminar? O juiz recebe uma ligação anônima, estou te dando como exemplo, né? O juiz recebe lá uma ligação anônima dizendo que um escrevente estaria recebendo dinheiro por fora para retardar um processo. Se o juiz não sabe quem é o autor dessa irregularidade, se ele não sabe quem é o escrevente, o que o juiz faz? Ele instaura uma apuração preliminar. Ele diz o seguinte, bom, como eu não sei quem é que está fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a investigar todos os processos relativos a uma determinada área. Tá? Então, essa é a primeira possibilidade. Apuração preliminar, portanto, você instaura administrativamente para quê? Para ver se você encontra quem é a pessoa que é responsável por aquilo. Ou ainda, tem uma notícia de que está havendo tal situação, mas o juiz não sabe se aquilo realmente está acontecendo ou não. O que o juiz faz? Instaura uma apuração preliminar. Tá? Então, a apuração preliminar, você não tem uma pessoa especificamente investigada, você não tem nada, você tem apenas um indicativo de que pode estar acontecendo alguma coisa. E aí uma observação que é importante, que é a seguinte, no final da apuração preliminar, podem acontecer duas coisas. A apuração pode ser arquivada. Quando que ela é arquivada? Quando não tem indício nenhum de irregularidade. O juiz investigou, chegou lá no final e verificou o seguinte, escuta aqui, não tem nada, vou arquivar isso aqui. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, o juiz pode instaurar sindicância ou processo administrativo. E você vai ver que a sindicância e o processo administrativo são coisas diferentes. Tá? Mas a primeira coisa que você precisa entender é a seguinte, para que eu faço a apuração preliminar? Eu faço para verificar uma situação, para tentar descobrir quem é o autor ou para tentar descobrir se aquele fato aconteceu ou não. Eu tenho uma dúvida, vou apurar. Aí cheguei no final da apuração, não cheguei a conclusão nenhuma, não tem prova de nada. O que eu vou fazer? Vou arquivar essa investigação. Tem até aqui, ó, poderá ser arquivada, é o que diz o texto da lei. Tá? Ou então o juiz pode instaurar. Instaurar o quê? Uma sindicância ou um processo administrativo. Quando que o juiz vai saber se é sindicância ou processo administrativo? Vai depender da gravidade da infração. Então, instaurar sindicância ou processo administrativo a depender da gravidade da infração. Você vai perceber, quando nós olharmos nos próximos incisos, que para uma questão menos grave vai ser um tipo de expediente, para uma questão mais grave vai ser um outro tipo de expediente. Tá? Então isso é o que diz o inciso primeiro. Vamos agora para o inciso segundo. O que é a sindicância? Olha só.
A sindicância ela é instaurada quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Portanto, é um tipo de procedimento para infrações, acredite ou não, mais leves. Tá? Então, a sindicância é utilizada para infrações mais leves. E por que eu sei que as infrações são mais leves? Porque as penalidades são mais leves. Pois as penalidades são mais leves. Repreensão, suspensão ou multa. Tá? Agora, e se é uma coisa mais grave? Opa, aí nós vamos para o terceiro tipo de expediente, que é esse aqui, que é o do processo administrativo. Vamos lá. Processo administrativo. Acontece quando? Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensa a bem do serviço público e cassação da aposentadoria. Veja, você no processo administrativo você precisa ter uma falta tão grave que essa falta vai ter como consequência ou a demissão ou dispensa, ou a demissão ou dispensa a bem do serviço público, ou a cassação da aposentadoria. Então vamos lá. O processo administrativo serve para casos de faltas mais graves, já que as punições são muito mais graves do que aquelas previstas na sindicância. Sindicância a gente acabou de ver aqui em cima. Quais são as penalidades da sindicância? Repreensão, que vai ser dada por escrito, suspensão, desconta um valorzinho lá no salário, a pessoa fica sem trabalhar e desconta o valor do salário, ou até multa. Tá? Agora, no processo administrativo, não. Você tem como penas. As penas são, olha só, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria. Veja, são situações em que o servidor vai ser completamente desligado, ele vai perder o vínculo com a administração pública. Portanto, são casos de faltas mais graves, tá? Isso é muito importante. São casos de faltas muito mais graves, porque as punições são muito mais graves. Tá? Então, neste vídeo, eu queria que você guardasse isso. Se eu fosse perguntar no concurso, eu pensaria simplesmente em embaralhar essas situações. Você não precisa saber com muitos detalhes qualquer outra questão que não seja essa aqui. Me parece que o importante é isso. Ó. Apuração preliminar eu faço quando eu não tenho caracterizada ainda a falta, e aí eu vou apurar para verificar se eu encontro quem é o responsável por aquilo. Então eu não tenho nem indicativo do que realmente aconteceu, eu tenho só uma notícia e eu vou investigar aquilo. Além disso, a sindicância acontece quando eu tenho uma falta menos grave, e o processo administrativo eu tenho quando realmente eu tenho algo tão grave que pode ensejar, que pode ter como consequência a demissão, ou a demissão a bem do serviço público, ou a cassação da aposentadoria. São três situações. Depois, no Estatuto dos Servidores, você vai verificar o que gera cada uma dessas punições. Mas o importante aqui, no primeiro momento, é que você entenda que essas três penalidades aqui são penalidades muito graves. Sabe por quê? Porque o servidor é desligado da administração pública. Ele deixa de receber salários, ele deixa de receber os seus vencimentos como servidor. Ele vai sair dos quadros de servidores, ele vai ser expulso. No fim das contas é isso. Tá? Então, essa é a diferenciação que eu quero que você faça. Se for para você fazer aqui um rápido resumo, eu queria dizer para você o seguinte: apuração preliminar não tem fato definido ou não se sabe quem praticou a falta. Sindicância apura falta leve e processo administrativo apura falta grave e pode levar
ao desligamento do servidor, tá? Isso é muito importante. Eu vou cortar aqui esse vídeo, nós vamos parar por aqui, depois eu vou continuar na análise dos parágrafos desse artigo, claro, já considerando que este conteúdo foi dado. Sempre digo a você, por favor, curta esse vídeo, faça algum comentário, porque isso para mim faz muita diferença, isso para mim é muito estimulante e muito importante para mim, porque isso me dá um sinal de que o que eu estou fazendo aqui é válido, é bem visto, é bem aceito por você, tá bom? Um abraço, a gente volta em tantos outros vídeos. Tchau!